Meus queridos irmãos e pais, seja com todos vocês. Que tempo precioso, que alegria poder estar hoje aqui na conferência Tempo de Romper. Eu me sinto muito privilegiado, porque eu tenho recorrentes oportunidades de ministrar aqui desde a inauguração desta igreja. E aí, quando chega uma conferência, um momento, distinto, especial no calendário da igreja, ainda assim poder ser também lembrado para isso, realmente deixa a gente bastante feliz e honrado, honrado. Muito obrigado a essa igreja, que também é a minha igreja. É sempre bom estar aqui, eu sempre recebo muito de Deus através de cada um de vocês. Obrigado ao pastor Davi, pastor Bruno, meus amigos da minha casa. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida de todos os outros pastores auxiliares aqui da DEVEC Recreio, com quem eu desfruto de companheirismo, e é sempre muito bom estar com todos eles. Eu gostaria que você fosse pegando, por favor, a sua Bíblia e abrindo-a no livro do Gênesis. O capítulo é o de número 6. Louvando ainda a Deus por ver hoje aqui, rever amigos queridos, o Bruno e a Bruna, completando essa alegria de estar hoje aqui, ministrando no dia que eles estão aqui também, são amigos da minha casa, louvo a Deus pela vida deles. Receberam hoje aqui o pastor Miqueias, junto com seus filhos, que é um amigo querido também, e que hoje está também aqui para receber de Deus com a gente, nos prestigiar, enfim. Que noite boa. Quem está recebendo de Deus está feliz em estar aqui. Diga graças a Deus. Coisa gostosa. Capítulo meia dúzia do livro do Gênesis. Versículo de número 9. Quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Rapaz, sou eu aqui, olha. Forte. Está escrito assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha o verso 24 do capítulo 5. Está escrito: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quantos podem dizer amém? Longe, 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 muito longe de uma história folclórica, longe, 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 muito longe de uma história mitológica, nós que somos crentes, nós que acreditamos na verdade imutável e inquestionável de cada linha que está escrita na Bíblia, o dilúvio foi um episódio épico, que submeteu toda a raça humana e todo o globo terrestre a uma reiniciação. Falar sobre isso, crer nisso, exatamente crer, inclusive, com os detalhes, com as formas colocadas pela narrativa bíblica, pode parecer para muita gente um absurdo desmedido. Mas para nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, fomos libertos pelo sangue de Jesus e decidimos crer com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, neste livro, na Bíblia Sagrada. Olhar para esta história é entender muito sobre um conceito e um contexto macro, mas é também entender sobre as nossas reiniciações. É também entender sobre os nossos recomeços, os nossos restarts. Olhar para esse cenário global, para este episódio gigantesco que alcançou, como eu disse, todo o globo terrestre,
e toda a humanidade também é ter a possibilidade e a capacidade de ser encorajado para, assim como este homem, que lemos o nome dele aqui na Bíblia, Noé, rompeu como poucos na Bíblia, poucos na história da humanidade conseguiram romper. Eu, você, cada um de nós, que estamos escrevendo nossas histórias em particular, também podemos. Afinal, o Deus de Noé é o nosso Deus. O Deus que fortaleceu Noé é o nosso Deus. O Deus que encorajou Noé é o nosso Deus. O Deus que animou Noé é o nosso Deus. E eu quero dizer a respeito de todos os cenários que você possa estar vivendo, que você possa estar inserido, cenários de caos, de destruição, de escassez. Eu tenho uma palavra de Deus para esta noite. O mesmo poder de recomeço que estava sobre a vida de Noé, também pode operar sobre a sua vida para a glória de Deus. E quantos creem nisso, já se expressem de alguma maneira, dizendo, por exemplo, glória a Deus ou aleluia na noite desse dia. Mas entender por que Deus chegou a esta decisão tão drástica, entender por que Deus chegou a esta decisão tão forte, é muito importante para avaliar algumas questões deste processo. Quando nós olhamos para o início da história da humanidade, nós nos deparamos com o primeiro casal criado por Deus. Todos nós sabemos aqui, são eles Adão e Eva. Adão e Eva tiveram 3 filhos, cujos nomes aparecem na Bíblia como Caim, Abel e Sete. Repita, por favor, após mim. Caim, Abel e Sete. Sobre Caim e Abel, você deve se lembrar o que aconteceu com eles. Num episódio envolvendo uma oferta que foram levar, acabou havendo um gigantesco problema entre os 2 irmãos, e Caim demonstrando malignidade, Caim demonstrando brutalidade, ele mata o seu irmão Abel. Passa um tempo e nasce o 3º filho de Adão e Eva. O nome dele é Sete. Tudo que tem de bom na raça humana vem de Sete. É muito importante você saber disso. Tudo que vem de bom, os patriarcas, as tribos, Israel, Jesus, tudo que tem de bom na Bíblia, na raça humana, é oriundo de Sete. Dito isso, é importante você saber ou lembrar-se de uma questão muito interessante. Quando Caim matou seu irmão Abel e distanciou-se para terras longínquas, diz as Sagradas Escrituras que ele teve um filho. Ele teve um? O nome do filho que Caim teve foi Enoque. Mas espera lá. Não. Não é aquele Enoque que você e eu conhecemos por ter tido a iniciativa de andar com Deus. Lemos sobre ele aqui, no verso 24 do capítulo 5. Não é aquele Enoque que, por ter decidido andar com Deus, diz a Bíblia que Deus o tomou para si. Apenas Enoque e um outro indivíduo na Bíblia chamado Elias receberam a oportunidade de serem trasladados para a eternidade enquanto estavam ainda em vida. Somente Elias e Enoque e Elias. Não é este Enoque, é um outro Enoque que antecede esse. Um Enoque filho de Caim. Agora, veja isso. Diz a Bíblia, não eu, não nenhum historiador, a Bíblia diz que Caim, então, toma uma iniciativa. Ele pega o seu filho e, para honrá-lo, para homenageá-lo, para desejar perpetuar seu nome, sua fama na terra, ele pega uma cidade, edifica esta cidade, fortalece essa cidade e dá a esta cidade o nome do seu filho. Então vamos lá, Caim teve um filho. Qual o nome do filho dele? Aí Caim foi construir uma cidade e deu a esta cidade o nome do seu filho. Ou seja, ele deu a esta cidade o nome de... Tudo isso para quê mesmo, pregador? Tudo isso para perpetuar. Tudo isso para marcar nome na história. Tudo isso para ficar famoso e grande. Tudo isso para não ser esquecido. Você está me ouvindo? Agora imagine que eu não tivesse dito nada disso para você até agora, a respeito de Caim, nem mesmo do seu filho, nem mesmo desta cidade.
Imagine que eu só falasse para você aqui o nome Enoque. A pergunta é: a quem você imediatamente associaria o nome Enoque? Ao filho de Caim ou a esse Enoque que andou com Deus e desapareceu? A quem? Um ou dois? Na verdade, eu vou até dizer algo sem querer ofender. Eu sei que a grande maioria não, muitas pessoas aqui nem mesmo tinham conhecimento de que Caim tivera um filho chamado Enoque. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você percebeu que embora tenha havido um esforço tão grande de Caim para dar a uma cidade o nome do seu filho, embora ele tenha se usado da prerrogativa de ser o criador daquela cidade, embora tenha se usado da prerrogativa de ser o fundador daquela cidade, embora ele tenha desejado marcar o nome do filho dele na história, quem andou com Deus foi quem ficou famoso. Eu quero que você entenda que por mais que os nossos esforços possam em certa medida até serem válidos, na tentativa de deixar legados, heranças, marcas, e deixar coisas que possam ser perpetuadas, falar sobre nós, falar sobre nossos sobrenomes, eu quero que você creia de todo o seu coração, nesta conferência, nessa noite de segunda-feira, que nada é mais marcante, nada é mais importante, nada marca mais a vida de alguém, nada faz alguém maior, nada faz alguém melhor, não há legado maior a deixar aos seus filhos, não há legado maior a deixar aos seus netos, nada de melhor pode ser dito sobre você daqui a 100 anos, senão isto: ei lá, alguém que decidiu andar com Deus. Aleluia. Estenda a mão sobre alguém aí bem do seu ladinho, não precisa tocar, só olhe para ele por favor e diga: sabe como vão lembrar de você? Como alguém que andou com Deus. Você vai fundar coisas, eu creio, você vai ser inventivo, criativo, você será empreendedor, Deus te dará riquezas, Deus fará grandes coisas, mas isso não será o de mais interessante a dizer sobre você. Não, você deixará legados, pode ser que deixe heranças milionárias, mas isso não será a melhor coisa que alguém poderá dizer sobre você. Eu quero que os meus filhos falem de mim sobre um homem que andou com Deus, quero que meus netos falem sobre mim como um homem que andou com Deus. Alguém construiu uma cidade, levantou monumentos, ergueu estátuas, colocou bustos, mas foi esquecido. Mas alguém decidiu andar com Deus e a história decidiu lembrar dele. Oh, glória! Você sabe que existem pessoas oh, glória a Deus. Você sabe que existem cenários, circunstâncias, existem homens que estão vivendo honras, não porque andam com Deus, mas simplesmente porque foram fundadores de alguma cidade. Existem pessoas que toda a honra que elas podem desfrutar é de terem fundado alguma coisa. Existem pessoas que, inclusive no reino, que toda a honra que elas podem desfrutar, tudo aquilo que se pode dizer sobre elas, é o fato de seus nomes pertencerem a algum tipo de grupo que ajudou, ou contribuiu, ou cooperou com a fundação, ou início de algum tipo de instituição, ou denominação, ou coisas do gênero, quando na verdade a maior riqueza que alguém pode contrair na vida é andar com Deus. Eu vim dizer na conferência Tempo de Romper: quer romper? Ande com Deus. Você quer vencer? Ande com Deus. Quer que seus limites virem pó debaixo dos seus pés? Ande com Deus. Você quer ver as muralhas derreterem diante de você? Ande com Deus. Quer ver seus inimigos tremerem quando ouvirem o seu nome? Ande com Deus. Você quer ver as muralhas desabarem diante de você? Ande com Deus. Quer ver os gigantes se tornarem nanicos? Ande com Deus. Oh, glória! Ande com Deus. Não importa, não importou e nem adiantou. Quando eu disser para você Enoque, você vai lembrar do homem que andou com Deus, e não do homem que fundou uma cidade e teve o nome dele na cidade. Eu vejo a história se desenvolver de uma maneira muito intrigante e interessante. Duas gerações estão se desenvolvendo perpendicularmente. Duas. A geração de Caim, a geração de quem? E a geração de Sete. Duas gerações estão se desenvolvendo perpendicularmente. A geração de Caim e a geração de Sete. Se você pegasse Caim
e 7 e contasse 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, o filho, o filho, o filho, o filho e o filho, você chegaria aqui. Aqui é onde? Vamos olhar aqui, a geração de Caim se desenvolvendo, o filho, do filho, do filho, do filho, do filho. Chegamos aqui, pergunte, em quem? Lameque. Se você olhasse para cá, para a geração de 7, o filho, o filho, o filho, o filho e o filho, 5. Chegamos aqui, em quem? Enoque. Lado a lado estão Lameque e Enoque. Pastor, o que há de ser importante de se considerar a respeito de Lameque? Lameque é um homem interessante na Bíblia, porque há um momento onde ele chama a sua esposa e ele vai gabar-se de um ato de violência praticado por ele. Ele vai gabar-se, na verdade, de 2 atos de violência praticados por ele. Ele é um homem, portanto, que vê na sua violência uma razão para enaltecer-se, vangloriar-se. Exatamente como diz as Escrituras, ele chama a sua esposa e diz assim: ei, mulher, eu sou Lameque. Eu matei um homem porque me feriu. Matei um outro porque me pisou. Eu sou Lameque. Matei um homem só porque me feriu. Matei outro só porque pisou em mim. Ele reivindica uma certa honra, reivindica uma certa autoridade, um certo poder, baseados no seu gesto de violência. Agora, considere, eu disse a você que este homem chamado Lameque matou 2 pessoas. Quantas pessoas ele matou? Estou mostrando a você como a geração de Caim parece estar se aprimorando para o mal. Enquanto Caim é um homicida de 1 assassinato, Lameque é um homicida de 2 assassinatos. Está acontecendo um aparelhamento, um aprimoramento da maldade. É muito importante que eu e você, como filhos da luz, eu e você que estamos nos desenvolvendo do outro lado, porque nós estamos aqui, na fila do desenvolvimento da geração de 7. É muito importante que eu e você saibamos que está ocorrendo um aparelhamento, um desenvolvimento. Está ocorrendo um aprimoramento dos conceitos de malignidade e de maldade. Você e eu sabemos muito bem que o que estamos nos deparando hoje é pior e mais estarrecedor do que a violência que os nossos pais viam ser noticiada, certo ou errado? Você está vendo que o mal está se aprimorando e está se aparelhando. Mas eu tenho uma notícia para dar na noite deste dia. Não se esqueça de que eu lhe falei que se do lado de cá as gerações de Caim estão se desenvolvendo para o mal, do lado de lá as gerações de Sete estão se desenvolvendo para o bem. Se Caim é capaz de gerar o homicida Lameque, Sete é capaz de gerar o homem que anda com Deus, Enoque. Pastor, para onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Para cada Lameque há um Enoque. Para cada alguém que se vangloria da maldade, existe alguém que tem bondade na alma. Para cada um que ergue-se na altivez da soberba, há alguém manso de espírito. Deus nunca fica para trás. Deixa o diabo ter o quartel dele, porque eu vim falar a uma geração que está se levantando com poder. Levante a sua mão no 3º andar, o mais alto que você puder, porque se o inimigo está pensando que ele se aparelha, se desenvolve, se aprimora, e a igreja continua paralisada no tempo, ele está errado. Cada mãozinha dessa que eu estou vendo levantada é alguém que anda com Deus. Enquanto se levanta alguém para o mal, se levanta alguém para o bem, se levanta alguém para abrir cova, Deus levanta alguém para fechar cova. Se levanta alguém para matar, Deus levanta alguém para dar vida. Se levanta alguém para secar, Deus levanta alguém para regar. O ribicanta da macheia, o rabacanta da macheia. A glória a Deus. Você é a contrapartida de Deus. Vou tentar de novo. Isso é sobre você, não é sobre quem não veio, não. Você é a contrapartida de Deus.
Se o diabo tem Lameque, Deus tem Enoque. Se Caim tem Lameque, Sete tem Enoque. Eu estou pregando para aqueles que são a contrapartida de Deus, a resposta de Deus, a resposta de Deus. Há uma marca doída, triste. Você sabe que Lameque poderia ter sido um homem muito interessante. Até porque, segundo conta a Bíblia Sagrada, os dois filhos que ele tem foram gênios criativos. Dois filhos que empreenderam e foram pioneiros em duas questões que viriam a ser comuns na humanidade: as tendas e o gado. Os dois filhos de Lameque eram extremamente criativos e inventivos. Só que não basta ser como Lameque no sentido de criar dois gênios, se ele também mata dois homens. Existe um poder muito terrível operando sobre a vida de Lameque. Pergunte qual? Nulidade. Ele anda de lado e fica no 0 a 0. Por quê? Porque ele é pai de dois gênios, mas mata dois homens. Mas enquanto isso, enquanto Lameque dava 2 passos para frente e 2 passos para trás, Enoque andava com Deus. Você foi embora, mas eu vou te dar outra chance. Enquanto Lameque dava 2 passos para frente, por quê? Porque era pai de 2 gênios, mas matava 2 homens, dava 2 passos para trás. Lameque estava envolvido num ciclo que eu e você precisamos negar veementemente que nos envolvamos nele. Qual? É 2 passos para frente e 2 passos para trás. 2 passos para frente e 2 passos para trás. Um dia 2 passos criativos, 2 passos abençoados. Um dia 2 passos de oferta, 2 passos de entrega. No outro dia 2 passos de intriga, 2 passos de facção. Aí não pode. Eu vim de Deus dizer uma coisa: faça como Enoque. Não dá 2 passos para frente e 2 passos para trás. Pega na mão de Deus e vai andando só para frente, só para frente, só para frente, só para frente. Não permita que este poder tão terrível recaia sobre você, o poder da nulidade, de sempre avançar 2 passos e retroceder 2, parece que vai, mas daqui a pouco volta, parece que vai avançar, mas daqui a pouco retrocede. Quem está me ouvindo, diga amém. Aí então chegamos no desenvolvimento da história bíblica ao nosso personagem central e principal, Noé. É muito interessante, porque se eu tivesse perguntado aqui no início, quem é o homem que a Bíblia diz que andava com Deus, você teria respondido Enoque. Isso seria errado? Não, só que a Bíblia diz que Noé também andava com Deus. E eu acho muito interessante, porque todas as vezes que queremos falar de um homem que andou com Deus, nós falamos de Enoque. Mas a Bíblia diz que Noé também andava com Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem mais gente andando com Deus do que você pensa. Eu fico preocupadíssimo, para não dizer preocupadíssimo, tá bom. Eu fico preocupadíssimo, para não dizer decepcionadíssimo, com as pessoas que pensam que tem um monopólio da caminhada com Deus. Você percebe na fala dele que ele pensa de verdade que tem um monopólio da unção, o monopólio da graça, o monopólio da visão, o monopólio da autoridade. Ei, Elias, você não está sozinho não, tem 7.000 que não dobraram o joelho ainda. Ei, Enoque, se você anda com Deus, Noé anda também. Tem mais gente andando com Deus do que você imagina, e isso é bom, porque nós não estamos aqui para solos, nós estamos aqui para coros. Oh, glória a Deus! Então perceba, Noé andava com Deus, tal qual Enoque também andava com Deus. Quando Noé nasceu, puseram nele esse nome, nome de Noé. O nome de Noé significa algo que está relacionado a consolo. Diga comigo, consolo. Muito fraco, diga consolo. Eu quero profetizar uma coisa muito estranha. Você vai decepcionar muita gente, mas isso vai ser bom. Vai. Porque elas vão estar esperando de você um tipo de energia, você vai trazer outra. Elas vão estar esperando de você um tipo de ação, você vai trazer outra. Porque elas têm uma agenda e um calendário, elas querem ouvir uma coisa, mas você vai dizer outra. Você não vai dizer o que elas querem ouvir, você vai dizer o que Deus está mandando você falar.
Qual era a expectativa da família e da sociedade a respeito de Enoque? Que ele trouxesse, de Noé, que ele trouxesse palavra de alento, de consolo. Mas qual foi a mensagem de Noé? Não tinha muito alento não, irmão. Era um negócio mais ou menos assim: se entrar, vive, se não entrar, morre. O juízo de Deus está chegando. Vai chover como nunca choveu. Então vocês escolhem, podem ficar do lado de dentro ou podem ficar do lado de fora. Perceba o que eu estou dizendo, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos tomar uma decisão muito importante na nossa vida. Ou nós absorvemos uma narrativa que vai de encontro à agenda do que as pessoas querem ouvir, ou nós vamos obedecer a Deus e vamos dizer o que Ele quer que seja dito. Porque o que você vai encontrar mais na vida hoje em dia são pessoas querendo alento, mas talvez a palavra de Deus para elas não seja de alento, seja de ou fica dentro ou fica fora. Se resolva. Se resolva. Aquilo que as pessoas estão esperando talvez de nós seja uma mensagem, uma energia empregada para um cafuné, uma energia empregada para um alento, para um acalento, enquanto talvez a mensagem mais urgente que tenhamos para trazer hoje seja levar as pessoas à compreensão de que este não é um tempo de cochear entre dois pensamentos, é um tempo de decidir a quem se serve, é um tempo de decidir em que altar se acredita, é um tempo de se decidir se pela vida, pela morte, é um tempo de decidir se pela verdade ou pela mentira. É nesse sentido que eu digo a você que você vai decepcionar muita gente. E isso vai ser muito bom, porque eles vão pensar que você apenas agirá de maneira condescendente e permissiva, mas Deus vai te dar uma palavra que vai colocar eles na posição, ou entram ou saem, ou decidem ou não decidem. Você sabe, nós precisamos decidir isso de uma maneira muito, muito importante. Ou bem nós cumprimos a agenda do que as pessoas querem ouvir nesse tempo, ou bem nós cumprimos a agenda do que Deus quer dizer às pessoas neste tempo. Que por favor, se está me ouvindo, diga amém, porque Noé desapontou as expectativas e glória a Deus por isso. Agora, perceba muito bem o que está prestes a acontecer. Aonde essa história vai dar e todos nós já sabemos. Ficará dentro da arca Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, mais ninguém. Então Noé será poupado por Deus com a sua família dentro da arca. Pergunte, e os outros? Muito fraco. Pergunte, e os outros? Pereceram. Eu quero que você olhe, porque eu quero apresentar a você dois homens que andaram com Deus: Enoque e Noé. O que a Bíblia diz sobre Enoque? Que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então veja o que aconteceu com Enoque. Ele estava no meio de todo mundo. Deus tirou ele e deixou todo mundo. O que aconteceu com outro homem que andava com Deus, com Noé? Ele estava no meio de todo mundo. Deus deixou ele e tirou todo mundo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. A questão é a seguinte: haverá momentos onde com algumas pessoas elas ficam, os outros saem. Em outros cenários, os outros saem e elas ficam. Só uma coisa sempre acerta: quem anda com Deus, com os outros não vai ficar. Ímpios, maldizentes, amaldiçoam a Deus, decidiram deliberadamente pelo mal. Então escute: se você for Enoque, Deus tira você e deixa eles. Se você for Noé, Deus tira eles e deixa você. Uma coisa é certa: com eles você não vai continuar. Se alguém tiver fé e não tiver muita preocupação, a ponto de poder levantar a mãozinha nesta noite e poder receber o que eu vou dizer, assim te diz o Senhor: haverá um processo de seletividade neste negócio. Alguns eu vou deixar e vou arrancar muitos. Em outros cenários eu vou arrancar um e vou deixar os outros, mas haverá separações. Eu vim de Deus aqui dizer isto: comece a se preparar, porque haverá separações. Não há mais como nós continuarmos andando tão perto de algumas pessoas. Deus me trouxe aqui para dizer: ou você fica e alguns saem, ou você sai e eles ficam. Mas para alguém Deus me trouxe para dizer: não dá mais para andar com eles, não dá mais. Pergunta para o seu vizinho: você quer romper?
Horrível, vai de novo. Você quer romper? Quer mesmo? Então ande com Deus e se prepare. Ou você fica e alguns saem, ou você sai e alguns ficam. Mas para romper, vai ter que ter algumas separações. Noé, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou começar de novo. Eu vou recomeçar. O gênero humano se tornou, segundo diz a Bíblia, corrompido. Aí Deus vai e tem uma iniciativa, uma ideia. Vou começar de novo. Eu fico pensando, boto minha cabecinha para pensar, e eu fico pensando, esse poderia ter sido um momento muito oportuno para Deus tomar uma decisão ainda mais drástica. Pastor, qual decisão poderia ser ainda mais drástica? Nós conhecemos basicamente duas classes de seres criados, os anjos e os homens, seres criados, inteligentes, os homens e os anjos. Os homens tinham se tornado um fracasso total. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia que diz que houve uma corrupção geral do gênero humano. Os anjos tinham dado uns probleminha também, mas em sua maioria ainda estavam lá. O que Deus poderia ter feito? Deus poderia ter criado uma classe intermediária, não tão fracassada quanto os homens, não tão desenvolvida quanto os anjos, não sei, era uma ideia. O fato é que Deus poderia ter sido criativo, Deus poderia ter sido, só que Deus já havia encerrado o seu expediente de criação. E isso aqui é muito importante, porque eu aprendo uma lição preciosa com isso. Repete após mim, Deus havia encerrado seu expediente de criação. Você vê lá no Gênesis, vai ver que Deus criou no sexto dia. No sétimo dia ele descansou. E depois, o expediente de criação foi encerrado. Deus não reabriu seu expediente de criação. Ele decidiu renovar, restaurar a raça humana, recomeçar. Eu sei que nós, muitas vezes, temos um ímpeto muito grande de empregar a energia em criar. E muitas vezes para nós a única solução que parece possível é criar uma coisa nova. Mas eu estou olhando para Deus, estou aprendendo com Deus que às vezes a questão não é ser criativo. A questão que vai resolver e trazer solução para o seu problema não é criar uma coisa nova, é acreditar que pode haver um recomeço. Eu não quero tolir a sua capacidade criativa. E muitas vezes será importante que você crie uma ideia nova. Muitas vezes será importante que você crie uma coisa nova. Mas a respeito de alguns cenários de caos, de destruição, a respeito de alguns casamentos que estão desolados, quebrados, a respeito de alguns negócios que estão se mostrando completamente não lucrativos, Deus me trouxe aqui para dizer, até eu encerrei meu expediente de criação. Aprenda comigo, às vezes não é criar, às vezes é recomeçar com o que se tem. Eu vim de Deus profetizar na conferência Tempo de Romper. Você não vai ter que inventar nada novo. Deus vai te dar graça para recomeçar com o que você tem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor, como é que vai ser esse negócio? Chuva. Chuva. Chuva, 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 chuva. Água, água como nunca se viu. Água que virá do céu. Água que vai vir de abismos que vão ser abertos. Romperão fontes. Vai ter água, 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 água para todo lado. O dilúvio é épico. É ridículo para quem não crê, mas eu creio. Deus vai recomeçar. E Deus vai recomeçar de um jeito tão poderoso. Eu disse um jeito tão. Deus vai recomeçar de um jeito tão poderoso que Deus fará que este recomeço da raça humana e do planeta Terra sejam de alguma maneira muitíssimo parecidos com a forma como tudo começou. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Qual é o quadro que a Bíblia apresenta para nós que havia antes de Deus criar as coisas? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Portanto, antes dos atos criativos de Deus, o que se via era um cenário de uma terra aquática.
A terra estava num estado aquático, não sou eu, é a Bíblia quem diz. O que vai acontecer agora? Chuva, 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 chuva. E como é que a terra será vista agora? Como era vista antes? Deus fez com que a terra retornasse ao seu estado aquático original. Só que Deus vai continuar fazendo uma coisa tão tremenda. Quem está aí, diga amém. Eu amo este livro. Deus vai continuar fazendo uma coisa tão tremenda que de repente, não sou eu, diz a Bíblia, que quando para a chuva, vê-se o quê? A arca. Como é que ela está, pastor? Navegando sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a arca se movia sobre a face das águas. Deus colocou a terra de novo no mesmo estado aquático do início. Em vez de o Espírito se mover sobre a face das águas, é um homem com sua família dentro de um barco de madeira, que estão se movendo agora. Porque eu não sei você, mas eu creio que Deus só precisa de uma família. Eu não sei você, mas eu creio que Deus só precisa de uma voz. Eu não sei você, mas eu creio que Deus só precisa de uma pessoa. Deus só precisa de alguém disponível, alguém entregue. Deus só precisa de alguém com vontade para se envolver num projeto que é maior do que você, maior do que sua agenda pessoal e particular. Eu tenho 8 pessoas com a mão levantada. Quando der 10 eu começo a profetizar uma palavra. Ótimo, já temos 100, 300, já temos 1.500, que maravilha. Eu vim aqui da parte de Deus para dizer uma coisa: você assuma o compromisso de entrar no barco que eu te mandei entrar. Assuma o compromisso de crer nos meus recomeços. Assuma o compromisso, porque quando você menos esperar, você estará em cenário de recriação. Quando você menos esperar, você estará navegando sobre a face das águas. E o universo, o globo saberão que eu estou por fazer uma coisa grande outra vez. Eu estou por fazer uma coisa nova outra vez. Eu estou para fazer alguma coisa outra vez. Vai e acredita no que Deus está te propondo. Oh, glória a Deus. Diz a Bíblia então que de repente as águas começam a baixar. E eu começo a encerrar. Diz a Bíblia que as águas começam a baixar. E a arca, repete comigo, a arca repousa nas montanhas de Ararat. Pensa comigo essa cena. Depois que as águas todas baixaram, tinha um barco em cima do monte. Agora pensa se você está passando por ali, depois das águas baixarem, a coisa toda melhorar, e você olha lá e diz assim: como é que esse barco foi parar em cima do monte? Ah, eu já sei. Pronto. Aquilo lá deve ser um estaleiro. Só tem um jeito desse barco ter de parar em cima desse monte: se ele tiver sido criado lá. Existe uma questão muito engraçada. Quem está aí? Diga alguma coisa. É que às vezes a gente olha algumas cenas assim muito esquisitas e improváveis. Quais? A gente olha alguns barcos, alguns ministérios, algumas pessoas nos lugares muito altos. Aí a gente tem a tolice de pensar que eles já foram criados lá em cima. Mas a gente ignora o episódio do dilúvio. A gente não sabe que o que colocou ele lá foi as mesmas águas que fizeram muitos desistirem. Eu não sei se alguém ainda está por aqui, a essa altura são 9h48, de repente a mente já foi, eu não sei. Mas se eu ainda estiver pregando para alguém, eu vim aqui dizer que alguém achará muito estranho ver sua vida, seus negócios, seu ministério, num lugar assim muito alto. E esta mesma pessoa vai ter a tolice de pensar que os seus negócios já foram criados num ambiente superior. Seu ministério já nasceu grande, sua vida já foi criada no estaleiro do alto do monte. Mas eu, você, mais a tua família, alguns bons amigos, sabemos que nós não estamos lá onde estamos porque fomos criados ou desenvolvidos lá, mas nós usamos como carona para subir a mesma água que fez muita gente desistir. O que matou uns levantou outros. Levanta a tua mão mais alto que você puder, aplaude acima da tua cabeça, porque as águas que mataram uns vão promover outros.
Eu vim aqui de Deus como um profeta para liberar uma palavra. Alguns tiveram nas águas sua sepultura, outros terão nas mesmas águas sua promoção. Alguns tiveram nos grandes desafios a razão para parar, outros terão nos mesmos desafios a razão para chegar aonde não chegaram. Deixa os bobinhos olharem para o alto do Monte Ararat e pensarem que teu barco só está lá porque lá deve ser um estaleiro, né? Você deve ter já nascido assim, grandão, abençoadão, prosperão, ungidão. Tudo aconteceu assim da noite para o dia, né? De repente você já nasceu lá em cima e tudo aconteceu assim num piscar de olhos. Mas eu, você e mais uma meia dúzia de gente sabemos que enquanto as águas afogavam muitos, a gente decidiu fazer delas a nossa carona para subir. E fomos subindo pela fé, subindo pela fé, não tripudiando de quem desistiu, mas não tomando por exemplo a desistência deles e nem permitindo que espelhassem nós, não tripudiando de quem morreu, não tripudiando de quem fraquejou, mas decidindo escrever uma história diferente. Fomos subindo, 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 subindo até aquele ponto aonde Ele estabeleceu para nós. Eu às vezes fico achando graça, e você deve também ficar achando graça, de como as pessoas confundem a nossa história, simplesmente porque elas ignoram a nossa história, não participaram dos nossos dilúvios, elas não sabem que nós tivemos que sobreviver a muitas águas. Eu olho para esta história e percebo agora um homem com sua família. As águas baixam, eu fecho a Bíblia, as águas baixam. Noé recebe ordem de Deus para sair da arca. Eu vou chamar aqui o pessoal para já fazer um algo, aleluia. Um algo é coisa de pentecostal. Você precisa traduzir isso, um algo. Se tu tiveres capacidade de traduzir o que é um algo, aleluia. Sai Noé com sua família. Noé com sua família saem da arca para romper. Ô, meu irmãozão, romper, isso aqui é romper, hein? Carniça para todo lado, destruição para todo lado, ossada para todo lado, e um homem com sua família vão ter que romper. Diz a Bíblia Sagrada que Noé vai fazer uma coisa. Pergunte qual? Muito fraco, isso aqui é muito importante, tem que perguntar melhor, diga qual? Vai decidir fazer um plantio. Isso é uma coisa muito normal de quem está tendo que começar, ou melhor, recomeçar sua própria vida. Precisa se alimentar, precisa resolver suas demandas, precisa cuidar da sua família. Isso aqui é muito importante porque é um começo. E Noé vai escolher uma semente para poder plantar. Basicamente, não estou dizendo que são as únicas, mas basicamente, de acordo com a Bíblia, com os tempos antigos e até com uma riquíssima tipologia que envolve estes três produtos, basicamente penso que as alternativas de Noé resumiam-se a, atenção, uma semente de vide, através da qual ele poderia plantar videiras, ter uvas. Quem me ouve, diga amém. Também ele tinha como opção uma semente de trigo, através do qual teria trigo, e esta seria uma excelente opção. Também poderia ter uma opção, a opção de uma semente de vide, através do qual ele, a vide já falei. Ele teria, por fim, uma opção, falei do trigo, teria a opção do vinho e teria a terceira opção, agora sim, perdoe-me, a opção de pegar então uma semente de oliva e consequentemente daria uma oliveira. Essas eram basicamente as três opções de Noé. Quantas opções eu falei? Eu quero que você me escute com toda a sua atenção. Eu e você estamos num momento muito importante da nossa vida.
Nós estamos rompendo. Estamos recomeçando algumas coisas. E é muito importante que você tome uma decisão muito certa. Pergunte qual? A decisão a respeito de qual será a primeira semente que você vai jogar no solo do seu recomeço. Diz-nos a Bíblia que Noé estava então decidido. Tomou uma decisão. Qual pregador? Plantou uma videira. Diz a Bíblia então que Noé plantou esta videira, a videira cresceu, ele então fabricou seu próprio vinho e, segundo diz a Bíblia, embebedou-se com este vinho. É uma questão muito importante porque Noé está debaixo de uma certa autonomia que acaba por ser um raio-x que revela muito sobre o nosso coração. Perceba quem é Noé quando cumpre ordens. Deus dá a ele o esquema de uma arca. Ele cumpre esse esquema com perfeição. Sim ou não? Ele sai da arca e vai levantar um altar. Já havia uma liturgia estabelecida para um altar. Ele então levanta este altar com perfeição. Sim ou não? Todas as vezes que ele está cumprindo esquemas que estão prontos, ele faz bem. Quando ele vai decidir sozinho, ele planta uma vide, toma um porre e se enrola todo. A questão muito importante que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem que ser tão bom quando cumpre ordens, como é bom quando está fazendo sozinho. Muitas pessoas são muito boas quando estão reproduzindo algo, mas se você soltar elas sozinho, meu Deus do céu. É muito triste quando você percebe que alguém, embora já supostamente crescido ou maduro, ainda precisa estar sob um estado permanente de monitoramento. Por quê? Porque quando ele cumpre uma cartilha, ele faz direito, mas se fizer sozinho, planta o que não deve, colhe como não deve, bebe o que não deve e se arrebenta como não deve. Eu quero que você entenda que nesses novos começos que estão sendo propostos por Deus para todos nós, neste tempo de romper aqui nesta conferência, é muito importante tomar uma decisão. É muito importante ser assertivo quando você estiver sozinho. Quando não houver monitoramento, quando não houver pastor te olhando, quando não houver ninguém monitorando o que você está fazendo, quando você tiver a opção do que plantar, quando você tiver a opção do que investir, quando você tiver a opção de como agir, haja bem, faça direito, porque você precisa ser tão bom sozinho, como é bom reproduzindo uma ordem que te deram. Mas pastor, afinal, onde o senhor quer chegar? Eu estou chegando num episódio dramático, lamentável e vexatório para a vida de Noé. Tudo que eu não quero. Eu não quero me envolver em episódios dramáticos, muito menos episódios vexatórios. Eu quero que sobre este tempo da minha vida pese a honra, pese a glória. Eu quero que Deus me envolva, me dê grandes oportunidades, que minha família me reconheça. Eu quero ser visto pela minha família em desempenhos abençoados e não em episódios lamentáveis como o de Noé. Qual, pastor? O que diz a Bíblia? Ele embebedado, acabou tirando a sua roupa, ficou nu, foi visto por um dos seus filhos, amaldiçoou o filho, deu um rolo terrível. Eu não quero esse tipo de coisa para mim, mas se eu não quero esse tipo de coisa para mim, eu preciso escolher a semente certa. Quando Deus colocou Noé para sair da arca, Deus disse assim para ele: Noé, enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega. Nunca mais eu vou intervir desta maneira tão abrupta no curso da humanidade, nem do globo terrestre. Eu nunca mais vou intervir deste jeito. Eu vou entregar o curso das coisas às leis naturais. Então, enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, frio e calor, inverno e verão. Deus disse isso. Então Deus estava dizendo: Noé, quando você sair pela porta da arca, você está sob sua própria conta e risco. Cuidado com a semente que você joga no solo. Quando você sair da arca, você precisa olhar para essas 3 sementes e tomar a decisão certa. Você pode lançar a semente do trigo e pode decidir fortalecer seu corpo. Você pode lançar a semente da vide e pode decidir fortalecer sua alma, porque o vinho é alegria e o trigo é provisão para o corpo. Ou você pode lançar a semente da oliveira. E se você lançar a semente da oliveira, você vai estar primiciando do jeito certo. Porque quem primicia lançando a semente do trigo está mais preocupado com o corpo do que com o espírito. Quem primicia lançando a semente da vide está mais preocupado com a alma do que com o espírito.
Mas quem primicia, lançando a semente da oliveira, vai fortalecer o espírito. E quem fortalece primeiro o espírito, vai ter a alegria da vide e vai ter a provisão do trigo. Manamachuri me canta. Enquanto você vai levantando a sua mão, eu te trago para este ambiente de uma decisão que nos está sendo proposta pelo Espírito Santo. Fica de mãozinha levantada, tempo de romper. Tem 3 sementes aí no seu bolso. A primeira é a semente do trigo. Se você prioritariamente escolher o trigo, você estará priorizando o corpo, a matéria, a vida humana e terrestre. Se você colocar a mão no bolso e pegar a semente da vide, você estará priorizando o vinho. Quem prioriza o vinho, prioriza a alma, o entretenimento, o sorriso, a alegria. Mas quem coloca a mão no bolso e pega a semente da oliveira, está mandando um recado para todo mundo que quiser: eu quero a alegria do vinho, eu quero a provisão do trigo, mas minha prioridade é o azeite da oliveira. Eu vim entregar uma palavra para Devec Recreio. O vinho será bebido, o trigo será comido, cada coisa no seu tempo. Mas nessa segunda-feira, assim te diz o Senhor: mergulha na oliveira. Não permita que sua prioridade gire em torno do corpo. Não permita que sua prioridade gire em torno da alegria. Não, nós não somos uma geração que preza, ou melhor, que prima pelo entretenimento. Nós somos uma geração que prima pelo óleo da unção do Espírito Santo. Agora repete, por favor, após mim. Deus. Horrível. Deus. É para já começar a se preparar para ficar de pé. Diga: Deus esperava. Deus desejava que a primeira semente do recomeço de Noé fosse a oliveira. Mas tudo que Deus espera de mim, Ele sempre manda a senha antes. Fica de pé do seu lugar. Você acha mesmo que Deus espera coisas de mim e me deixará descobri-las sozinho? Você acha mesmo? Vou chamar o pessoal todo aqui para a gente fazer uma coisa bem agradável, bem gostosa, bem... Oh, glória a Deus. Você acha mesmo que Deus espera coisas de mim, coisas de nós, e fica mandando charadas? Você acha mesmo que Deus espera coisas de mim, coisas de nós, e não nos entrega senhas que são perfeitamente detectáveis, compreensíveis? Se eu digo a você que acredito de todo o meu coração e todo o meu espírito, que Deus esperava que Noé tivesse selecionado como primazia a semente da oliveira, é porque eu sei que Deus já tinha dado a senha. Se eu digo para você que Deus nos reuniu hoje aqui, ainda com você me olhando com essa cara, que Deus nos reuniu hoje aqui para dizer: comece do jeito certo. Você já começou enviesado por outros lados, por que você não começa agora priorizando a coisa certa? Por que você não começa agora entendendo que o seu foco, sua dedicação e sua energia precisam estar em plantar sementes de oliveira? Porque o que está vindo por aí sobre a tua vida é um tempo de graça abundante, tempo de cálice transbordando de unção. Há alguém que isso parece interessante, as mãos já começaram a se levantar, e eu quero crer e profetizar que este será o tempo onde você vai viver
viver a maior abundância de unção e graça na tua história. Se prepare, Deus vai levantar você com poder. Se prepare, você vai transbordar unção por onde você passar. Se prepare, as pessoas vão querer saber que tipo de estilo de vida é esse que você tem. A tua fala vai mudar, teus passos vão mudar, teu olhar vai mudar, porque quando você meter a mão no bolso, vai decidir plantar a oliveira. Diga comigo, uma senha. Mais forte, uma senha. Deus mandou para Noé. Diga, uma senha. Deus está mandando hoje aqui. Calamachorebai. Quando as águas começaram a baixar, diz as escrituras que Noé estava interessado em saber como andava a vegetação. Se a vegetação já estava começando a se recuperar. Se já havia possibilidade então da vida animal e consequentemente da vida humana voltarem às suas atividades. É aí então que diz a Bíblia que ele pega uma pomba, solta pela janela da arca. A pomba vai sobrevoando a terra decadente. Mas de repente diz a Bíblia que a pomba decide voltar para dentro da arca. Mas ela não volta sem nada. Ela volta trazendo a senha de Noé no bico. Eu preciso de mais alguém aqui. Ela volta trazendo a senha de Noé no bico. Pastor, que senha? Você nunca leu essa senha na Bíblia? A pomba, que é o símbolo do Espírito, volta trazendo para dentro da arca a senha de Noé. Um ramo de oliveira. Era Deus dizendo: quando você sair daí, não preza o vinho, nem preza o trigo, preze pela oliveira. Ou enquanto você levanta a sua mão mais alto que você puder, eu profetizo sobre a tua vida: tempo de alegria abundante virá, tempo de provisão abundante virá. Mas a primeira colheita da tua vida não vai ser trigo, nem vai ser vinho, vai ser azeite, 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 azeite. Quem quer azeite? 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 Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Levante a sua mão mais alto que você puder. Tal qual a pomba voou e trouxe em seu bico um ramo de oliveira, assim eu creio que na noite desta segunda-feira, na DEVEC Recreio, na conferência Tempo de Romper, o Espírito Santo está sobrevoando graciosamente as nossas cabeças, e acerca de todos aqueles que estão preocupados em acertar, acerca daqueles todos que estão preocupados em começar do jeito certo, assim te diz o Senhor. Ele deixa uma senha agora aí na tua mão. Um ramo de oliveira está sendo colocado na mão de cada crente nesta noite. Então saia daqui sabendo que Deus espera que você priorize. Saia daqui sabendo que Deus espera que você tome por primazia. Porque eu já disse e vou repetir: o
tempo do vinho vai chegar. O tempo de uma alegria abundante vai chegar. O tempo de uma provisão sobrenatural, o tempo de colheitas de trigo extraordinárias vai chegar. Mas nesta noite, priorize o óleo, priorize o azeite, priorize a unção, priorize a graça, priorize o fogo, priorize a presença. Ora baba soba dara cantara machaia. Tua Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre nós. Todas as vezes que alguém que está me ouvindo aqui tentou recomeçar, as coisas não deram certo como você imaginava. Você não entendeu por que até hoje. Já procurou essa resposta de tantas formas e nunca encontrou. Porque todas as vezes que eu tento recomeçar, nunca consigo, nunca dá certo. Porque você sempre começa com a energia errada, colocando a semente errada. Você bota toda a tua força no vinho da alegria, toda a tua força no trigo da provisão. O que você precisa entender é que o seu recomeço é possível, ele é viável, ele só depende de que você empregue sua energia no lugar certo, com a escolha certa, com a decisão certa. Sabe quando vai dar certo fazendo do seu jeito? Nunca. Hoje você precisa lançar uma semente que você não lançou, fazer uma coisa que você não fez. O que você não fez até hoje? Você procurou pessoas, instituições, mandingas, simpatias. O que você não fez até hoje? Você nunca fez uma aliança com o Deus da Bíblia. Ah, nunca fez. Como é que você espera que dê certo, se você sempre começa do jeito errado? Sabe por que eu tenho total certeza e autoridade para dizer que desta vez vai dar certo? Seu recomeço dessa vez não será uma nova frustração, desta vez ele vai dar certo. A sua vida vai dar certo. Sim, a sua família vai dar certo, o seu casamento vai dar certo. Porque você não vai simplesmente fazer o que você sempre fez, você vai fazer uma coisa que você ainda não fez. Você vai escolher Deus, você vai escolher a palavra, você vai escolher a verdade, você vai escolher o Espírito Santo. Tem 3 sementes aí no teu bolso agora. Quer continuar escolhendo o entretenimento? Pega a semente da vida. Quer continuar escolhendo o dinheiro e a provisão do corpo? Pega a semente do trigo. Quer fazer a coisa certa? Pega a semente do Espírito Santo. Invista como você não investiu. Venha viver o que você ainda não viveu. Provai e vede que o Senhor é bom. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que está na hora de você vir para Deus. Está na hora de você permitir que Deus seja o agente de recomeço da tua história. É possível sim. Eu não acredito. Fica aí. Pastor, eu acredito e quero recomeçar hoje com Jesus. Então isso significa que você quer entregar a sua vida para Deus, significa que nós queremos orar por você, significa que eu quero ver você aqui na frente, significa que você não pode continuar aí onde você está, significa que você precisa me dar um sinal com a sua mão, sair do seu lugar correndo e vir fazer uma aliança com Deus agora. Aonde está a primeira pessoa que hoje quer fazer o que ainda não fez, quer entregar sua vida para Jesus nesta noite, neste lugar? Me dê um sinal com a sua mão agora, aonde você estiver. Eu tenho uma mão levantada aqui, uma segunda mão levantada, uma terceira mão levantada. Aonde você está? Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Oh, glória a Deus. Deus é especialista em recomeços. Ele pode escrever a tua história de novo. Ele já fez com centenas de milhares de pessoas.
Ele fez com essa pessoa que está do seu lado, Ele pode fazer com você também. Pastor, eu estou afastado de Jesus e da igreja. Um dia eu priorizei Deus e o Espírito Santo, mas houve tempos na minha vida onde eu me envolvi com tantas coisas, virei as costas para Deus e para a igreja. Eu preciso voltar para a casa do Pai hoje. Você quer? Me dá um sinal com a tua mão agora então, e vem. Só vem, porque Jesus está te esperando. Cadê você que precisa restaurar a sua aliança com Deus? Me dá um sinal com a mão e vem. Me dá um sinal com a mão e vem. Um sinal com a mão e vem. Vem, que coisa boa. Vem você também, que coisa boa. Oh,